localizar réus, bloquear valores de contas bancárias, penhorar veículos. Ações comuns na rotina da Justiça Trabalhista. Todas elas são executadas de maneira mais fácil e rápida graças a 3 sistemas: Bacenjude, Renajude e Infojude. Essas 3 ferramentas e algumas outras que também nós utilizamos, elas têm em comum o fato de serem sistemas informatizados que facilitam e agilizam a comunicação entre o Poder Judiciário, no nosso caso, então, a Justiça do Trabalho, e certos órgãos, tanto públicos quanto privados. E essa comunicação, ela tanto é feita para a obtenção de informações, por exemplo, um saldo bancário, uma movimentação bancária, ou a propriedade de um veículo, a propriedade de um imóvel, como também para encaminhar uma ordem do juiz para que essas entidades, esses órgãos, tanto públicos quanto privados, eles adotem uma certa providência, como, por exemplo, uma restrição de um veículo, registrar uma restrição de um veículo, registrar uma penhora de um imóvel, fazer o bloqueio de um valor. O Bacenjude permite a comunicação entre o Judiciário e o Banco Central, que por sua vez se comunica com as instituições bancárias. Através desse software é possível bloquear, desbloquear e transferir valores de contas. Ele serve tanto para obter informações que as instituições financeiras, os bancos, possuem e que possam ser do nosso interesse, como, por exemplo, dados cadastrais de clientes, existência de saldo, os próprios extratos, mas também e principalmente, que é a maior utilidade dessa ferramenta, para que nós, por meio eletrônico, então, possamos determinar o bloqueio de valores, a constrição de valores que estejam em contas de titularidade daqueles que têm débitos na Justiça do Trabalho. Essa é a principal finalidade. Já o Renajude possibilita a troca de informações entre o Poder Judiciário e o Departamento Nacional de Trânsito, o Denatran. A vara ou o tribunal comunicam a Denatran para que seja registrada uma restrição em relação a certo veículo. Essa restrição ela pode ser de maior ou de menor âmbito. Ela pode ser simplesmente para impedir transferência da propriedade, a venda de veículos, como também pode chegar ao ponto de restringir a própria circulação do veículo. Mas também ela serve para somente, por exemplo, também registrar uma penhora sobre o veículo. E ao mesmo tempo a ferramenta nos serve para obter informações, principalmente sobre a propriedade de certos veículos. Então, se nós estamos procurando bens para cobrar a dívida de alguém, nós lá podemos buscar informação se esse sujeito ele é proprietário ou simplesmente possuidor de algum veículo. E a partir daí, então, definir se vai ser feita uma penhora ou não. O Infojude conecta o banco de dados da Secretaria da Receita Federal ao Poder Judiciário, que assim tem acesso a todas as informações nele contidas. São informações cadastrais de contribuintes, então CPF, CNPJ, endereço, filiação, nós podemos obter por meio desse sistema. Mas também nós temos acesso a uma série de declarações que a Secretaria da Receita Federal ela exige dos contribuintes. E essas declarações, elas contêm informações que podem ser interessantes para nós, principalmente também para poder levar a cabo uma execução. As principais declarações às quais nós temos acessos e que contêm informações que podem ser úteis para nós, então são as declarações de imposto de renda de pessoas físicas, as declarações de informações econômico-financeiras de pessoas jurídicas, as declarações de imposto sobre a propriedade territorial rural, essas indicam se certos sujeitos, pessoas físicas ou pessoas jurídicas, são proprietárias ou possuidoras de imóveis rurais, e também as declarações sobre operações imobiliárias. Por conterem informações protegidas e sigilosas, os 3 sistemas possuem garantia de inviolabilidade, através do uso de certificação digital. Boa parte dessas informações, principalmente as que transitam por meio do Bacenjude e do Infojude, elas são protegidas, as primeiras pelo chamado sigilo bancário e as segundas pelo chamado sigilo fiscal. Então, em relação a esse tipo de informação, tem que haver uma determinação expressa do juiz
para que elas possam ser acessadas. A partir de uma ordem judicial, não há dificuldade na obtenção dessas informações. Antes desses sistemas serem desenvolvidos, a realidade da Justiça do Trabalho era bem diferente e problemática. Porque antigamente o que nós fazíamos era emitir as comunicações ou as ordens por meio de papel. E isso, às vezes, não atingia um efeito que se pretendia, tanto porque, às vezes, o papel não chegava, como porque havia alguma demora. Até porque o próprio atendimento da ordem ou o retorno da informação também se fazia por papel. Agora, então, se faz por meio eletrônico. Tanto Bacenjude quanto Renajude e Infojude são utilizados predominantemente na fase de execução de uma ação trabalhista, ou seja, no momento em que forçadamente é feito o pagamento resultante do processo, tanto para localizar os devedores quanto seus bens. Mas não só nesse momento é possível contar com o auxílio dessas ferramentas. Nós precisamos avançar também no uso tanto dessas ferramentas como de outras para outras finalidades, né? Uma bem interessante seria na fase probatória do processo. Aquele momento, então, em que as partes precisam produzir provas ou que o próprio juiz ele gostaria de obter provas. Então, essas ferramentas também são idôneas para isso, né? Nós podemos, por meio do Bacenjude, também requisitar extratos bancários. Extratos bancários, não raro, eles revelam os chamados pagamentos por fora. Então, é uma finalidade também que pode ser atingida por meio dessa ferramenta. Apesar de todas as facilidades oferecidas pelos três sistemas, eles ainda não são tão explorados quanto poderiam. Há um desconhecimento de parte dos interessados exatamente sobre a existência de certas informações, que é o primeiro ponto, e segundo, quem domina essa informação, quem possui essa informação. Então, no passado, isso também acontecia. Na medida em que se tem uma maior informação sobre a existência de informações de interesse maior, que não só aqueles que a possuem, e também, passo seguinte, quem detém essa informação, então também passa a haver um interesse maior na busca dessa informação. E, como regra, como o Poder Judiciário ele tem esse poder de decretar a quebra de certos sigilos para aquelas informações que sejam asseguradas por algum sigilo, então nós passamos a ter aí uma maior facilidade, uma maior agilidade. Bacenjude, Renajude e Infojude, ferramentas fundamentais para o bom cumprimento da função da Justiça Trabalhista. Sabendo que uma certa informação ela existe e ela ainda não é de domínio do Poder Judiciário, se esta informação ela tiver um interesse, ou seja, se por meio dela nós pudermos atingir uma finalidade, rigorosamente o nosso dever é buscar essa informação. Os meios eletrônicos eles permitem exatamente uma facilidade, uma agilidade maior na busca dessa informação, tanto no caminho que envolve a requisição da informação junto àquele que a possui, como no caminho inverso, que é a própria prestação da informação. Embora também, né, o meio eletrônico ele tenha servido para transmitir a própria ordem para a adoção de uma providência, também com agilidade e facilidade.